A hashtag do Twitter está em primeiro lugar, nossa. É meio caótico, né? Porque não é que nem, por exemplo, na Folha, se a gente estivesse na Folha, o que a gente ia estar fazendo? Ia estar saindo umas equipes de repórteres, iam estar mandando alguns flashes para a internet e no fim do dia ia todo mundo chegar lá na redação e escrever o texto e tal. No Pacaembu tem um bonecão enorme do General Mourão, lá de pé, assim, tá? Eles estão fazendo umas carreatas pela cidade, enfim, Bolsonaro. Então o pessoal liga e fala, pô, e aí, vai ter pancadaria? Não, por nós não vai ter nada, mas, enfim, isso serve para dar uma tensionada no ar, né? Se você abrir a página do UOL, acho que nem está na homepage do UOL as manifestações, tá vendo? É impressionante. Tem manifestação no Brasil inteiro, fora do Brasil, e simplesmente não tem nada na homepage. É muito louco. Não está acontecendo nada no Brasil hoje que tenha a importância que esse negócio tem e que vai ter hoje à noite, hoje à tarde, hoje à noite. Não tem nada. Quer dizer, se você pega os atos que houve quando começou a campanha do impeachment, a Folha dava serviço, que horas, como chegar, qual metrô, o metrô vai funcionar, o metrô não vai funcionar. Você pega hoje, quer dizer, eu acho que é louco, entendeu? Quer dizer, você tem uma ameaça à democracia furiosa, um cara pega e fala assim, eu não vou acatar o resultado da eleição, e isso não está aqui. Vamos ver, eu pegar o G1. Datafolha, Bolsonaro lidera. Você acha normal isso? I have a lot of criticisms of a lot of American media outlets, a lot of Western European media outlets that have propagandized on behalf of the government and other factions on many occasions, but I have never seen a country with a dominant media so structurally and inherently and fundamentally fraudulent as the Brazilian media is. Você pode ser mais sensacionalista aqui, mais à esquerda aqui, mais à direita ali, mas você tem uma qualidade intrínseca, que é o seguinte, o que sai aqui é verdade, nós vamos atrás da verdade. Aqui se aboliu isso aí. Sai o que nos interessa. E se tiver que inventar, inventamos. Os grandes veículos se dizem imparciais e eles, na verdade, não são. No Brasil, para qualquer assunto relevante da vida pública, você vai encontrar em quase todos os casos a mesma posição sendo defendida por todos os meios importantes de comunicação. No caso da televisão no Brasil, a gente tem um cenário de monopólio. Se você quer realmente conversar com o dono do Brasil, com quem manda no Brasil, converse com a TV Globo. Porque na redação eles entraram arrebentando tudo, arrebentaram parede, arrebentaram teto, acabaram com tudo. Esse é o ponto principal para o fascismo que a gente está enfrentando agora e para toda essa questão que começou em 2013. A mídia agora tem que desfazer o que fez, se não quiser levar o Brasil para uma ditadura. For
decades, the iconic journalist was somebody who was on the outside of all forms of power. Somebody who was just poorly dressed in a newsroom with their hands stained with ink. There was nothing glamorous about it. They didn't get paid a lot of money. They were typically people who were antithetical to circles of authority and power, who wanted to be on the outside. Eu sempre vi também com essa parte heróica, com essa parte do cinema, com essa parte da aventura, um pouco do que o cinema americano me passou sobre os grandes repórteres, sempre com aquele, até um pouco de um pé no mundo do detetive. O jornalista deveria ser a voz crítica da sociedade, aquele que faz as perguntas que ninguém quer fazer, que pesquisa os assuntos que o poder não permite que se pesquise. Journalism were people who didn't want to necessarily make a lot of money, but who were just attracted to the idea of throwing rocks at palaces and the halls of power. Mas no Brasil e em outras partes do mundo nem sempre foi assim, né? Nem sempre o jornalista cumpre esse papel, porque o jornalista não trabalha sozinho. O jornalista trabalha sempre, no mundo atual, vinculado a corporações midiáticas. E essas corporações têm interesses e defendem interesses e são parte do poder. Da eleição do Collor, 89 para cá, no período que retomamos o direito de votar, depois do fim da ditadura, acho que vivemos um período incrível que foi logo essa largada. Acho que havia uma sede porque se vinha do regime militar. Você vê que os jornais eles saem da ditadura com um sentimento de culpa aí. E esse sentimento de culpa permite um alargamento muito grande do espaço dado aos jornalistas e aos colunistas. A Folha é um exemplo típico. Então, somos um jornal com o rabo preso com o leitor, né, dizia a Folha de São Paulo. Sendo que a Folha tinha um histórico complicado. A Folha tinha sido parceira da ditadura militar. Houve um espaço aí porque os jornalistas eram a maneira da Folha conseguir se firmar perante a opinião pública depois do período em que ela aderiu à ditadura, né? Isso valeu para outros jornais. A teoria dessa época, desse início da redemocratização, é que não tinha mais sentido jornalismo alternativo, porque a liberdade era total, o que é verdade. Ambiente de liberdade, de incentivo das direções dos jornais a publicar, a escancarar. A gente viveu um ambiente muito interessante. Na primeira eleição do Lula para cá, dá uma quebrada. Eu acho que o efeito sapo barbudo, o efeito Lula, de alguma forma, o efeito PT no poder, ele tira um pouco dessa liberdade e aumenta o controle das redações sobre os jornalistas. Fulano de tal só sai matéria se eu ler antes, dizia o dono do jornal. Sobre esse assunto, nós só vamos tratar se eu ler a reportagem antes. Sobre outro determinado assunto, nós não vamos nem tratar. Aquele jornalista que dava trabalho no sentido de ser mais crítico, no sentido de tensionar a relação, de tentar colocar a notícia, vamos dizer, aquilo que a empresa em geral não quer publicar, matéria investigativa, esses jornalistas passaram a ter menos espaço. Perde aquela hora de romantismo e ele passa a ser um cara que pode dar problema ou não para a empresa. Para o patrão é uma coisa maravilhosa para o dono da empresa, porque são pessoas que não tensionam mais, são pessoas que cumprem a ordem. Muitas vezes há um cenário de autocensura ou de censura, de pressão por parte da empresa, em que o jornalista não se identifica, né? Ele não consegue se colocar. Eu trabalhei quase 12 anos na Globo. Então a Globo, quando termina a ditadura, nos anos 90, tenta limpar a sua imagem, porque tinha ficado muito feio. E há um período de relativa pluralidade e de abertura de pautas dentro da Globo. Mas isso se encerra a partir de 2004, 2005. Vem tudo tranquilo. Fernando Henrique era uma puta sintonia com o dono de jornais, falava bem com todo mundo. Quando entra o Lula, quebra um pouco isso. A imprensa batia em todos os lados. Batia lá no PSDB de vez em quando, Fernando Henrique, no Lula. Em 2005 não, você tem um alinhamento político, todo mundo na mesma direção, todos se protegendo e todos com o objetivo de ter um protagonismo político direto para eleger um presidente
que, através do exercício do poder de presidente, impedisse a entrada dos concorrentes. Aí, as redes sociais. Roberto Tivita, que sempre foi o mais antenado com esses movimentos empresariais da mídia, ele percebe um movimento novo de reação liderado pelo Murdoch, nos Estados Unidos, que consistia no seguinte: vamos pegar hoje se chama fake news, pós-verdade, vamos pegar esses boatos que as redes sociais espalham e vamos nós controlarmos esses boatos. Ou seja, nós, a partir de agora, somos os maiores perfis da internet, vamos inventar notícias. Inventar. Em nenhum outro lugar do mundo existe tal concentração de mídia como no Brasil. A situação do Brasil é muito preocupante e que até agora, sobre o trabalho de Repórteres Sem Fronteiras, é o país onde tem esse maior nível de concentração. É o pior cenário de pluralidade na mídia entre todos os países já estudados. Os 6 principais grupos de comunicação no Brasil concentram mais de 90% da audiência, considerando todos os tipos de mídia. Esses grupos são o Grupo Globo, que é o maior de todos, o Grupo SBT, Grupo Record, Grupo Bandeirantes, Grupo RBS e Grupo Folha. Eles definem aquilo que será a agenda. E só vai ganhar visibilidade aquilo que eles definem. E um publica o outro, é um clube. É um clube de amigos, quase, em que eles defendem os mesmos interesses, tomam a mesma direção, noticiam as coisas no mesmo viés. A Veja sai com uma capa na sexta-feira, o Globo sai com o Fantástico e o Estadão, a Folha, vão repercutir. Se você olha um país como a França, por exemplo, você tem alguns jornais que são mais próximos a correntes de centro-esquerda e outros jornais que são mais próximos a correntes de centro-direita ou de direita, de centro. Quer dizer, há um certo espectro ideológico, né, diferenciado entre os principais jornais, né? Isso não acontece no Brasil. Well, in the scholarly literature on media, Brazil's very well known, primarily because of the overwhelming power and influence of global, especially on television, radio, newspapers, magazines, and so on, and the general concentration of media in the hands of a small number of families, all on the right, basically. São empresas antigas, familiares, e com uma dependência extrema do dinheiro público. A concentração de mídia ficou tão grande no Brasil que os donos de meios de comunicação viraram os grandes empresários e os maiores ricos do Brasil. A família mais rica do Brasil é a família Marinho. Que a nossa mídia ela é montada desde o começo para defender os interesses de uma pequena elite. E ela é elitista. No século XIX, a elite brasileira foi uma das primeiras do mundo a adotar o telex. Que naquela época era uma coisa altamente inovadora, sofisticadíssima, tecnologia de ponta. Mas sabe para quê que a elite brasileira adotou o telex? Para facilitar a captura de escravos fugidos. O comportamento da mídia brasileira em relação às manifestações de 2013, que são, de fato, um acontecimento, eu acho, fundamental para entender a história recente do Brasil, a crise atual do Brasil, né, é digno de nota. Houve protestos, né, protestos que foram impulsionados a partir de um setor de esquerda, né, que reivindicava passagens mais baratas, né, de ônibus contra um aumento de passagem que se planejava em São Paulo, que historicamente é uma bandeira de esquerda. So I think in the beginning, Jornal Nacional's coverage of the 2013 protests was very similar to what Global generally, but Jornal Nacional specifically has perfected as their tactic over the years when it comes to demonizing protest and popular movements that they find threatening, which is to
focus to a very exaggerated degree, to the point of being deceitful, on a handful of violent or extremists. Globo fascista, sensacionalista! Globo fascista, sensacionalista! Eu lembro que eu estava andando num táxi no Rio nessa época, eu morava no Rio nessa época, e o taxista acabou de dizer, olha, eles estão lá contra a Rede Globo, etc, né? E eu disse, meu Deus, o país vai tomar consciência, né? Vai avançar. Sentindo a fragilidade do governo e sentindo que havia um clima difuso de insatisfação, né, contra o governo, sobretudo na classe média e na juventude, né, grupos de mídia e grupos políticos também, né, além do próprio campo midiático, né, entraram em cena, né, mudando o sentido, o caráter, o conteúdo desses protestos e canalizando essa insatisfação contra o governo Dilma, contra os políticos em geral, contra a corrupção, assim, genericamente, né, mas, né, o alvo concreto, principal, né, acabou sendo o governo Dilma. Viraram a interpretação para ser um problema que é municipal do transporte, muito localizado, para ser uma falência da classe política como um todo, liderada pelo PT e do governo federal. Como foi que a mídia conseguiu domesticar esse processo? Com uma palavra. É isso que é a genialidade da coisa. É isso que é o poder da mídia e é isso que é o que define a gravidade daquilo que nós estamos vivendo. Os caras conseguiram reverter esse processo com uma palavra: vândalo. Isso é vandalismo. They perceived that they had an opportunity to transform what was actually a fairly localized grievance over things like bus fares and tariffs and the like, just kind of everyday cost issues, into a broader anti-PT, anti-DOMA corruption movement, and began really kind of, through their coverage, transforming what the protesters actually were on the streets angry about. Então miraram realmente o canhão, né? Reinterpretaram aquele movimento de massas, que era incongruente, como sendo um problema de corrupção do governo federal, em grande medida de responsabilidade da presidente Dilma e do PT. Boa noite. Manifestantes que protestavam contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo entraram em confronto com a polícia na Avenida Paulista agora há pouco. Um protesto contra o aumento das passagens de ônibus está provocando muita confusão no centro do Rio de Janeiro. Os manifestantes estão agora aqui no centro da cidade. Eles bloqueiam ruas e o trânsito está parado. Houve confronto. Uma cabine de polícia foi jogada ao chão e uma lixeira foi usada como barreira. O vandalismo atrapalhou o comércio da cidade. Violência em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Os protestos contra o aumento das tarifas de ônibus atrapalharam o trânsito e a volta para casa foi um sufoco. Milhares de manifestantes foram às ruas em todo o país pela melhoria dos serviços públicos e contra a corrupção. Em São Luís, no Maranhão, um grupo saiu às ruas para protestar contra a corrupção. Em Maringá, no interior do Paraná, 5.000 pessoas saíram às ruas para exigir o fim da corrupção. Em Rio Branco, capital do Acre, 2.000 pessoas protestaram contra o valor da conta de luz e contra a corrupção. Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo estão chegando para o Acre contra a corrupção e contra a presidente Dilma Rousseff. São Paulo, onde está começando com a bandeira do Brasil e com a tradicional camisa da seleção brasileira de futebol. Mulheres, crianças e idosos. Muitos cartazes pedindo fora Dilma e fora PT. A festa vai até mais tarde, quem quiser ver. É uma festa da democracia. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que a popularidade da presidente Dilma Rousseff despencou. Em março de 2013, quase 70% dos entrevistados consideravam o governo Dilma como ótimo ou bom. Em apenas 3 meses, esse índice caiu para 30%. So in general, I think that media bias is not a byproduct of overt kind of conspiracies where some big powerful person comes and starts giving orders about how to talk about things. In general, I think that that's not how media bias functions. But in the case of Globo, I think that's very much how it functions. A partir desse momento, a mídia conseguiu separar as manifestações em duas. As manifestações das pessoas ordeiras, corretas,
o pai de família, a mãe de família, e os vândalos, que querem destruir os bancos, querem destruir as instituições, querem destruir a família, querem destruir a propriedade, querem destruir tudo. Pronto. Eles conseguiram. A Rede Globo não dá ponto sem nó. A escolha dos temas que vão ser abordados no Jornal Nacional, por exemplo, ou no Fantástico, no domingo à noite, né, não são deixados assim ao sabor das circunstâncias, das decisões de alguém que ali circunstancialmente está responsável por aquele programa específico. São decisões estratégicas, né, sobretudo em momentos críticos, como foram esses momentos desses meses que antecederam o golpe de 2016. Eu já andei em vários lugares, sempre olho a televisão, porque eu acho que isso é uma coisa importante, sempre vejo jornal mais importante, eu acho que é uma forma de você pegar o país, e eu não conheço nenhuma imprensa mais canalha do que a nossa. O que é principal em relação à mídia é percebê-la como o jagunço moderno dessa pequena elite de proprietários, né, que quer se apoderar do Estado para roubar. Senão a gente fica fragmentando a relação da mídia como se ela fosse representante dela mesma. Ela representa um saque econômico, né? Um saque econômico que envolve o quê? Que envolve você deseducar o povo, tornar o povo indefeso, não compreender quais são os seus interesses. Whenever there's a period of progress in democracy, human rights, extending popular activism and commitment of the resources of a country to the general population, you can predict that there'll be a backlash on the part of concentrated power and elite opinion. O Lula da Silva transmite a faixa presidencial à senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Logo após que a Dilma toma posse, a cobertura negativa dela assim, é triplicada. Ou seja, ao invés de ter uma lua de mel, a Dilma começa a ser atacada assim, de uma maneira sistemática pela mídia. Só notícias negativas. Essa mídia, ela em momentos críticos, né, ela opera de uma forma mais explícita como ator político, buscando influenciar pontualmente certos resultados. Por exemplo, influenciar os resultados de uma eleição a favor do candidato X ou Y. E existem momentos
em que essa imprensa é como se ela tirasse as suas roupas civis, colocasse uma roupa de guerra, uma farda, capacete, fuzil e fosse à guerra. Ela entra em modo de campanha, né? E aí, nesse momento, nós passamos a ter um jornalismo de guerra. O jornalismo de guerra é aquele que usa a informação como uma arma de guerra. E sendo uma arma de guerra, você pode manipular a informação, você pode inventar a informação, você pode assassinar a reputação de pessoas. É você usar todo o seu potencial de falar com a população para defender uma tese. E o que a imprensa faz desde eras imemoriais, quando ela cria a figura do inimigo geral, o inimigo do povo, que pode ser, tinha Guerra Fria durante algum período, agora é o PT. Ela cria uma sensação de perigo para o seu leitor. É a maneira de mobilizar. A gente diz que é o seguinte, você usa os medos ancestrais. La manera de manipular se hace a través de la comunicación, específicamente a través del discurso. En los medios de comunicación en Europa se habla mucho sobre, ahora, pero ya desde décadas, sobre inmigración de refugiados y minorías de otros países, por ejemplo, de África. Entonces, usa siempre la noción de olas. Hay una ola de inmigrantes. Una ola no es una metáfora inocente, sino da idea de, si vienen más imágenes, la gente va a ahogarse literalmente em imigrantes. Porque daí você coloca medo no seu leitor e o leitor vai se abrigar, vai se juntar contra o inimigo, transformando aquilo numa guerra e transformando você na sua esperança de se defender desse grande inimigo. É uma guerra também de palavras. Quando você vai cobrir, por exemplo, a ocupação palestina, como é que você vai chamar os grupos palestinos que resistem? Na imprensa brasileira, eles são chamados de terroristas. Você pode ter matérias aparentemente isentas, mas em toda matéria você colocava a pílula envenenada lá. Então, qualquer matéria com relação ao PT, se fosse falar que o PT fez uma churrascada lá em Peru, o PT, partido que foi acusado de corrupção pelo... Então você vê uma profissionalização da cobertura, mas sempre dentro dessa ótica de derrubar um governo e colocar alguém que fizesse o jogo da mídia. Una buena manipulación no se nota, ¿de acuerdo? Entonces eso me parece muy importante, que es también una estrategia que no parece una manera de persuadir o de influir a la gente, sino de comunicar conocimiento objetivo. ¿De acuerdo? Y la gente va a decir, bueno, esa es la realidad, y sobre ese conocimiento ellos forman sus opiniones, a quién votar o no votar, o hacer manifestaciones y no manifestaciones, etcétera, etcétera. You know, it's funny that one of the first things I noticed, even before I was paying extremely close attention to Brazilian politics and Brazilian media issues, was this bizarre obsession with what was happening in Cuba and Venezuela. Venezuela para tudo quanto é lado. A Venezuela, a gente nunca olhou para a Venezuela. Enfim, de repente a Venezuela está no centro, né, da disputa política no Brasil. É muito fake, né? Isso é muito fake. Né? E é um país completamente diferente. Eu já fui várias vezes para a Venezuela, cobrindo essa coisa, desde que começou essa obsessão macabra. Todo tiene su momento y ustedes saben que a mí no me tiembla el pulso para hacer justicia justa y constitucional en nuestro país.
Obviamente, se você vai falar de algum país comunista, você devia falar da China, que tem extraordinário crescimento e aumenta. O grande ponto da China é o aumento do poder de compra do trabalhador médio chinês. Esse é o grande ponto, né? Quer dizer, isso obviamente serve para quê? Isso serve para você demonizar mais uma vez, né? Qualquer interesse que tenha a ver com a visão dos interesses das classes populares entre nós, que são 80%. Any moderate attempt to do something like Bolsa Familia, or just to alleviate the suffering of the poorest people, or to create opportunity for people, is instantly branded as communist and linked to Venezuela and Cuba, so that people have this kind of instinctive revulsion against their own interests. Isso vai criando um fermento de insegurança da classe média que passa a ser transformado em ódio. Eu acho que o ódio, quer dizer, o antipetismo, ou seja, o bode expiatório foi criado com o PT, do mesmo modo que criaram como os judeus na Alemanha, ele só é explicado pela herança escravocrata do Brasil. O Brasil se formou fortemente com uma cisão muito profunda, que era o colonialismo escravocrata. A gente não compreende o Brasil sem entendê-lo, né, como essa casa grande de escravocratas, né, certo? Que odeiam o seu povo, como os escravocratas odiavam os escravos antes. Despreza, explora e odeia. A mídia foi decisiva para o golpe de Estado de 2016 no Brasil. A mídia conseguiu convencer muita gente de que seria necessário, que seria positivo derrubar esse governo. A mídia atuou no impeachment como veículo de propaganda. Acho que declarado e aberto, pelo que eu via, tinha até o serviço de a hora da passeata e tal. Não teria acontecido, por exemplo, o impeachment de Dilma Rousseff se não fosse a campanha feita pela Rede Globo. The Brazilian media was essentially unanimous in support of it. Almost never could you turn on the television and hear somebody making arguments against the impeachment of Dilma Rousseff. A Globo fez o esquenta, fez uma cobertura para criar um clima de que era a luta contra a corrupção. E luta contra a corrupção era a luta para derrubar uma presidente eleita sem nenhuma prova contra ela. Pedalada fiscal. Um negócio assombroso que fizeram no Brasil. Razão pela qual as contas não estão em condições de serem aprovadas, recomendando-se a sua rejeição pelo Congresso Nacional. Quando interessava a mídia, quando interessava a elite esquecer os crimes de responsabilidade que foram praticados por quase todos os presidentes, ela esqueceu. As far as I'm concerned,
the organizers of the political protests in favor of impeachment was Globo and Jornal Nacional, that pretended to cover the protests, but were in fact agitating for it and advocating for it and promoting it in ways that were barely disguised. Un ejemplo clásico de manipulación, una clase de manipulación de la opinión pública en Brasil sobre la corrupção em geral. Essa televisão, que é uma concessão pública, teria em qualquer país decente perdido a concessão pública, né? Qualquer país decente, né? Que não fosse dominado por uma oligarquia criminosa como a que nós temos. E como funcionou? Não somente para ter uma opinião no Jornal Nacional ou no periódico Globo, sino também construir isso como movimento popular. Construir de tal maneira que há milhões de pessoas em Brasil que estão contra a corrupção e, sobretudo, não toda a corrupção, sino a corrupção que está como literalmente encarnada, embodida outra vez nessas duas pessoas, Lula e Dilma. A Globo, além de ser a melhor, ela era a melhor estrategista. A maneira como ela se comportou nesse negócio do impeachment, ela só se queimou no final. O que ela fazia, pô? Você, para ganhar eficácia, tinha que fazer o pior jornalismo do mundo, aquele jornalismo de esgoto. Ela deixava por conta da Veja. A Veja se queimava, vinha com aquelas maluquices, ela colocava no Jornal Nacional, segundo a revista Veja. Então você vê claramente nas manchetes, por exemplo, do jornal o Globo, é assim, tem um movimento pró-impeachment, assim, o povo brasileiro sai às ruas para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. Aí 2 dias depois tem um movimento contra o impeachment, quase tão grande contra aquele, assim, PT e seus aliados vão à rua, Orkut e seus aliados vão à rua, entendeu? E quando depois havia uma manifestação em favor de Dilma, era um miserável artigo em página 11. Então, o PT não foi o partido que cresceu o país, que produziu democracia, que integrou massas no trabalho e no consumo. O PT foi o partido mais corrupto de todos os tempos. Uma falsificação. Né? E depois o PT foi retirado do poder, criminalizado, e a estrutura corrupta continua exatamente a mesma. Aí você vê o grau de falsificação. Nada disso tem a ver com a corrupção, porque se tivesse a ver com a corrupção, as pessoas teriam se indignado com a corrupção dos partidos de elite. Isso não aconteceu. É muito claro o que são as consequências que Lula está neste momento na cárcel, etc., e fizeram um impeachment contra Dilma. Então, a manipulação funcionou muito bem. Você não tem aquelas dancinhas todas viralizadas a partir da presença no noticiário, eu acho que teria outro rumo, toda essa tragédia recente que a gente viveu. Não há guerra, veja bem, não há guerra. O que há, já desde o início do ano a gente verifica isso, é uma incapacidade de governabilidade do Poder Executivo. Eu não vejo, da mesma forma como a presidente está sendo admitida o recebimento da denúncia. Não quer dizer que ela esteja condenada por isso. Então ela vai ter um amplo direito de defesa. Perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo. Rio de Janeiro votou sim, acumulado
236 votos. Essa segurança que intervém aí para evitar o conflito. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. The Brazilian media, the large Brazilian media, really offends me as a journalist, angers me, and disgusts me. It's such a brazen abuse of the journalistic function, what they do. To me, it's just a massive fraud on the public. Então, veja bem, a informação é a base da construção de toda a sociedade. É a partir da informação que você cria a jurisprudência, o julgamento. Do julgamento você cria a jurisprudência, da jurisprudência você cria a lei, você define os contratos. Quando aqui a base fica tudo alterada, você desmonta todas as instituições. É o resultado. Por isso que eu digo, essa crise tem judiciário, que é uma porcaria, Ministério Público, mas é uma crise fundamentalmente da comunicação e da mídia. E a gente vê claramente que quando a Dilma finalmente é retirada, ou seja, quando o Senado aceita o processo de impeachment e ela é substituída pelo Temer, ainda que provisoriamente naquele momento, a cobertura do governo federal, por exemplo, que era extremamente negativo, cai lá para baixo com o Temer e começa a ser mais positivo do que negativo. Né? Num contexto que você tem um sujeito assumindo a presidência do Brasil num processo altamente questionável, né? Com baixíssima legitimidade, com um grupo cheio de suspeitas e denúncias de corrupção. Eu lembro, esse caso é emblemático do 0,00001% de redução no preço dos combustíveis. Isso era manchete em todos os jornais, de uma forma assim panfletária a favor do governo Temer, né? O que houve nesse período no jornalismo brasileiro foi uma vergonha para todo jornalista, sabe? Nossa, eu tenho 12, 15 capas da Veja lá. Que, veja bem, você não precisava ir atrás de informação para desmontar a capa. A capa era autodesmontável, não parava em pé. Era só você checar os dados lá, a verossimilhança, nem isso tinha. Né? O Roberto Tifo, no meio do caminho, morre e não tem ajuste na Veja. Agora coloca o pessoal que quer fazer um ajuste na Veja, não consegue nunca mais. O público não deixa mais. Se abrir mão desse público aqui, não vai conquistar outro. Matou a revista líder do Brasil. Se a gente olhar com uma certa perspectiva de longa duração, infelizmente o Brasil não conseguiu superar a sua estrutura tradicional autoritária. E é uma perpetuação da escravidão desde a República Velha. O que é que a República Velha sempre quis, né? O Estado é
orçamento para ser assaltado só pelas classes poderosas, que é o que está acontecendo agora e vai acontecer muito pior ainda com o Bolsonaro, muito pior ainda. A personalidade da imprensa brasileira, aquilo que simboliza a imprensa brasileira é a Casa Grande, símbolo do passado colonial brasileiro. A ideia de que alguns decidem, dizem o que os outros têm que fazer. E o restante da sociedade trabalha. A mídia brasileira vem se comportando dessa maneira enviesada e militante desde a volta do Brasil à democracia em 1945, né? Ou seja, contra o Getúlio Vargas, tudo mais, assim, uma coisa parecida, inclusive os mesmos grupos, né? Com posições muito parecidas, a favor dos militares, né? Todos eles também. Ou seja, o desapreço que a mídia brasileira tem pela democracia é uma coisa velha, de fato. As manchetes todas comemoravam o golpe. Então é uma imprensa golpista, de tradição golpista no Brasil. Isso que é importante deixar claro, alinhada ao que há de mais conservador, antidemocrático no Brasil. Todas as vezes em que há uma tentativa de diminuição dessa gigantesca e pornográfica desigualdade e distância entre as classes que nós temos aqui, né, toda vez em que isso acontece, joga-se o bode expiatório da corrupção como uma forma de interromper esse processo, né, e que a gente continue a sociedade escravocrata, absurda, que nós temos, né, desumana, há 500 anos. Né? A mídia serve para que isso seja reproduzido. No passado, da América Latina e do Brasil, sempre que interesses de setores da elite econômica e política foram feridos pelas urnas e não existiam razões jurídicas para uma destituição legítima, conspirações eram tramadas, resultando em golpes de Estado. O que você está dizendo é que você está fazendo mitigando a soberania popular. Né? Você está dizendo, olha, o povo não sabe votar, não é isso? Então você já criminaliza, estigmatiza e mitiga e prepara o terreno para os estados de exceção. E o que você faz também é, nesse mesmo movimento, você criminaliza qualquer líder dessas classes. Existem interesses gigantescos numa economia como a do Brasil, que num certo momento, num governo de esquerda, nacionalista, que estava numa política de autonomização multilateral do país no mundo, descobre petróleo, né? Que na última fase da indústria do petróleo no mundo, né? No auge de uma crise do capitalismo. Aqui de novo. Não, aqui, presidente, aqui, ó. Não vem aqui. Tá bom, seu presidente. A primeira coisa importante que o governo pós-impeachment fez foi a mudança das regras do PESAL. Isso é de interesse do mercado global e americano de petróleo. A canalice do pior capitalismo, né, é exatamente o que é feito pela nossa mídia. Como é que a nossa elite do saque da rapina, né, age? Ou seja, ela quer vender as riquezas do país, se apropriar do orçamento que é produzido pelas outras classes, né, ela é subordinada às elites internacionais. E a imprensa, ficou claro nesse período todo aí que os interesses dela não coincidem necessariamente com os interesses nacionais, né?
Então o Brasil guarda esses arcaísmos. A elite brasileira, em qualquer momento, pode explodir o processo árduo da democracia por uma força maior que vem de fora e que é o interesse em retomar, que tem a ver também com a ideia de privatização, né? Você vender ativos públicos, quem ganha com isso, né? And it's tragic and infuriating to see, because I believe that a major part of Brazil's structural problems are attributable to the fact that there really is no free and healthy and functioning and vibrant media here in this country, because the oligarchical class owns and controls and abuses it for their own interests. Eu sou jornalista. Uma semana antes da condução coercitiva do ex-presidente Lula, eu recebo de uma fonte a informação de que o Lula ia ser alvo da 24ª fase da Operação Lava Jato. E eu fiz o que faria qualquer jornalista. Eu tinha um furo, eu publiquei o furo. Eu atrapalhei os planos deles. E foi adiada a operação. Nós estávamos todos dormindo quando começam a praticamente tentar derrubar a porta do meu apartamento. Eu levanto, abro a porta, tá lá a Polícia Federal, 4 policiais fortemente armados e me apresentaram um mandado de busca e apreensão e de condução coercitiva. Eles violaram os meus e-mails, eles violaram meu sigilo telefônico, violaram todos os meus sigilos, montaram tocaia na frente da minha casa, tiraram fotos do edifício onde eu moro e começaram a vasculhar as minhas contas nas redes sociais, vendo os meus amigos. Reviraram tudo, jogaram gaveta para fora, como cena de filme mesmo. Me levaram para a sede da Polícia Federal e começaram a me interrogar sem advogado mesmo, sem nada. E eu estava completamente desorientado naquela altura. Comecei a responder perguntas e o meu advogado, ele chega ao fim do interrogatório e já estava o depoimento impresso para eu assinar. O advogado, não, deixa eu ler. Aí ele começou a ler para mim, olha, você falou isso? Eu falei, não, isso eu não falei. Você falou aquilo? Não, isso eu também não falei. E aquilo ali. Aí ele falou, então você, por favor, retifique o depoimento. Fazer jornalismo me rendeu uma prisão, porque eu fui preso. O golpe traz um contexto de aumento do autoritarismo em todas as áreas. Por isso o Brasil cai tantas posições em todos os rankings de liberdade de expressão e a tendência que a gente tem é de que isso caia até mais. Temos muitos casos de jornalistas e blogueiros agredidos por difundir, por investigar assuntos que têm a ver com corrupção, com crime organizado, com violência organizada. Ser jornalista em Minas Gerais depende do tipo de jornalismo que você quer fazer. Se você quer fazer um jornalismo independente, e se você for empregado, você não vai conseguir fazer. Grandes pautas que nós tivemos, na verdade, eram de jornalistas que estavam empregados em outros jornais e que sabiam que se pusesse essa pauta, cortavam a cabeça dele. Nós descobrimos que o Aécio estava sem trabalhar já há 3 meses. Não trabalhava. Certo? Ninguém via ele. Ninguém sabia onde ele estava. Ele estava recuperando, né, entre aspas,
durante 2, 3 meses dessas 2 últimas overdoses. E aí nós conseguimos o relatório da PM2 mostrando o que tinha acontecido. As fotos horríveis, isso. Lógico que a gente não ia publicar isso. Não era isso. O objetivo é mostrar que Minas estava sem governador. E a Andréia foi na porta do jornal e mandou me chamar. Eu fui lá fora. Ela virou para mim: você não vai publicar essas matérias. Porque nós tínhamos tido acesso também ao extrato da conta de Liechtenstein, que era a conta da família Neves. Eu falei: André, eu vou publicar, não posso deixar de publicar. E aí ela me falou que eu não ia publicar. Isso numa quarta, quinta-feira. E não publiquei, porque eu fui preso 4 dias depois. Você está preso. Eu virei para ele: mas preso por quê? Não tem conversa, você está preso. Pegaram, puseram dentro da viatura, me levaram para a delegacia. Falei: olha, eu não tenho condição de prestar depoimento. Não, mas o seu depoimento está aqui. Aí eu falei: peraí, mas eu não falei isso. Não, você assina isso. Quando chegou 9 meses e 4 dias, o juiz falou assim: excesso de prazo, solta ele. Do tipo, excesso de prazo significa não se provou nada. Então não há razão para prisão preventiva. E depois eu fiquei sabendo que eu fui preso. Está na sentença da juíza para manutenção da ordem pública. Inclusive, no segundo inquérito, o delegado disse que eu era um preso político. Para mim, nós vivíamos numa democracia. Eu acreditei nisso. Essa é uma realidade muito forte e a vulnerabilidade desses jornalistas, blogueiros e comunicadores é um parâmetro importante no país. Já foi processado pelo principal grupo de mídia, que é afiliado à Rede Globo, da família Majorana, 19 vezes. Eu acho, e gostaria que alguém me fizesse essa pesquisa, eu sou o jornalista mais processado por uma empresa jornalística e por outros jornalistas, entre aspas, da história da imprensa, né? Então, por que uma empresa jornalística me processa tantas vezes? Porque um dos eixos do Jornal Pessoal é a crítica da mídia. Então hoje você não tem mídia hoje, você não pode confiar na mídia. E você tem que confiar em rede social, cada qual acreditando naquilo que ele já concorda antecipadamente. Então é o caos do caos. Você desmontou o sistema de informação do país. Pra vir aqui, não? A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira jamais será vermelha. Aí então você entra com o WhatsApp numa campanha como agora foi montada, da mesma forma que o Trump montou lá, etc., né? Usando esses ódios e esses ressentimentos sem direção, canalizando, né? Para um bode expiatório que já havia sido montado pela própria mídia. A mídia agora tem que desfazer o que fez, se não quiser levar o Brasil para uma ditadura. Ao presidente da República, Jair Bolsonaro. A imprensa brasileira hoje funciona como um partido político, como organizador de um setor
que defende privatiza tudo, acaba com os programas sociais, o pobre atrapalha o orçamento. Bolsonaro, who basically has no economic policy, in fact says, I don't know anything about economics, his economic policies are in the hands of his chief economist, who's an ultra-right Chicago economist who says straight out the answer is to privatize everything, get rid of the country and put it in the hands of private investors, sell everything out. Quando você destrói isso tudo, o que fica? Fica, obviamente, a violência em estado nu e cru. Né? O que é Bolsonaro e o que é esse fascismo de hoje, se não a violência em estado nu e cru. Bolsonaro seems to represent something a little bit like Trump, a pretense of being the defender of the ordinary person against the hated elites who will bring order and out of chaos and somehow in some way which is not explained because it doesn't exist. Ele é como Trump, é como Marine Le Pen, ele é como o governo da Hungria, da Itália. Ele é a ascensão da nova direita, não é um fenômeno brasileiro. Não é um fenômeno brasileiro para nada, não é? Ele é uma mistura de guerras culturais com o autoritarismo brasileiro, a tradição autoritária brasileira militarista que vem da ditadura, mais guerras culturais e mais populismo. This is a very careful balancing act which he's been carrying out with considerable success. Can a politician, whether Bolsonaro can manage the same, I don't know, but it's a similar phenomenon. É um jogo de forças. A elite liberal, ela não quer que o Brasil descambe para uma ditadura. Mas, ao mesmo tempo, eles elegeram um proto-ditador porque quer que o Brasil destrua os contratos sociais e os gastos públicos. Então não quer uma ditadura, mas quer uma ditadura, mas não quer uma ditadura. É nesse processo que o Brasil vai caminhar nos próximos anos. Não queremos uma América bolivariana como há pouco existia no Brasil em governos anteriores. O Brasil é um país de concentração de riqueza, concentração de terra, concentração de mídia. Banco, fazendeiro e dono de mídia. Você não pode mexer com esses três. Mexer com esses três aqui é fazer a Revolução Francesa. A Bastilha no Brasil se chama Rede Globo. A gente deveria derrubar essa Bastilha. Mas enquanto a gente não faz isso, a Globo pauta o Brasil e diz o que vai acontecer. Muitos países no mundo têm regulamentações que restringem o tamanho dos principais grupos. A mesma empresa não pode ser dona no mesmo local da principal emissora de televisão, da principal emissora de rádio, do principal jornal, do principal revista, né? Se você tem emissora de televisão, você não pode ter o jornal ou vice-versa. Daí você tem um caso da Globo, especificamente, com esse conceito de rede de emissoras que conferiu o poder absoluto à Globo. Então, quando se fala em nova lei da imprensa ou em regulação dos meios de comunicação, não é meramente a propriedade cruzada. O que é a propriedade cruzada? É você ter o jornal, ter a televisão, ter a internet, ter tudo numa mesma região. A Globo, sem ter a propriedade de toda a rede de emissoras dela, ela define os contratos comerciais, o modelo comercial, a linha política. Então isso aí é cartel. Porque o monopólio não é só quando há só um grupo atuando no mercado. O monopólio também acontece quando um grupo detém o poder de controlar o mercado, de ditar as regras do mercado, independente dos seus concorrentes. Qualquer tentativa de rever essa legislação tem que levar em conta as concessões, a propriedade cruzada, mas o conceito de rede. O conceito de rede como nós aplicamos hoje, né? Então isso não é nada chavista, não é coisa da Venezuela, é algo que é feito nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil, não. Os donos da mídia têm uma ligação muito grande com o poder, através das afiliadas. Isso é um poder muito grande. Apesar de estar previsto na nossa Constituição que o monopólio ou o oligopólio da mídia não pode existir, isso nunca foi regulamentado
e, portanto, isso é descumprido até hoje. França, Inglaterra, Alemanha, Islândia, Dinamarca, Bélgica, o que você quiser de país desenvolvido, sociedades mais avançadas, elas regulam a mídia. Por quê? Porque um poder como o da Globo, por exemplo, torna-se muito grande e começam a ocorrer abusos. Fábio, a gente estava querendo fazer uma matéria com você. Você foi uma das organizadoras, foi quem tomou a iniciativa desse protesto contra o Bolsonaro. Você achava que isso ia crescer dessa maneira? Não, eu não achava, mas eu sentia que era possível, porque... Eu acho que nós estamos fazendo um papel heróico, entendeu? A mídia livre, porque é absolutamente imprescindível. Se a mídia livre não fala, ninguém sabe o que está acontecendo hoje, né, no país. Por que os jornalistas livres e a mídia ninja revolucionam aí a transmissão, o jornalismo? Porque eles trazem o jornalismo sem maquiagem. Quando você pega qualquer reportagem do Jornal Nacional, é tudo programadinho. Quando você pega a dramaturgia dele, sempre tem que ter aquele inimigo terrível. These institutions of authority that have so long dominated are starting to lose their power because people's faith and confidence in these institutions are collapsing. O Brasil é meio um paraíso da mídia independente. E eu acho que muito é como uma reação a essa hiperconcentração. Tem uma energia, uma militância que nunca observei em outros países. É uma forma que a gente encontrou de conectar pessoas que queriam criar as narrativas, que queriam se conectar e trazer à tona aquilo que elas estavam vivenciando. E esses novos veículos, eles entram tentando cobrir o buraco da grande imprensa, e o buraco é muito grande. Eu acho que os blogs, até agora nessa analogia, e a internet, de certa maneira, são um pouco os quilombos, né, da sociedade brasileira, né? Aqueles que não aguentaram ficar na fazenda e criaram seus quilombos. Então a gente tem os quilombos, uma forma de resistir um pouco na imprensa. What they can do as agents and actors to bring about a much more just society in Brazil. And there are opportunities. Qualquer renascimento democrático do Brasil tem a ver com a redefinição completa dessa mídia, né? A gente precisa ter uma mídia pública, né? A gente precisa ter uma mídia educativa, né? A gente precisa ter uma mídia que, enfim, que não encare o seu povo como inimigo a ser enganado. O fato de que você pode ter milhões de pessoas participando e narrando o que estão vivendo e tal, certamente isso tem uma importância grande para a gente democratizar a informação. No mínimo, se a gente não garantir a democracia no Brasil, a gente garante que mais gente saiba o que efetivamente está acontecendo. Nós estamos vivendo o apogeu do jornalismo. Embora a gente esteja vivendo a maior crise do jornalismo, é certamente o apogeu. Nunca se contou tanta história e nunca se pôde mostrar tanto a verdade quanto hoje nós estamos participando. Então, eu acho que é glorioso isso.